Hoje vamos ouvir Gut Punch de Nick Jonas. Oi povo, bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Lilo e hoje nós vamos ouvir a música Gut Punch de Nick Jonas. Estamos aqui mais uma vez trazendo Nick Jonas para o canal, por quê? Porque a gente gosta dele. Ai, é isso, gente. Ele é um gostoso que canta muito bem e a gente não pode deixar de reagir a uma música que foi recém-lançada. Como que a gente iria perder isso? Eu vi que o clipe saiu há poucos dias, pelo menos. Então já fiquei curioso, já quero saber como que é esse clipe. Não conheço a música também. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho, assim recebe notificação sempre que sai um vídeo novo. E tem vídeos novos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora ver a letra dessa música. A música se chama Soco no Estômago. Eu acho que o meu cabelo parou de crescer. Será que isso é possível? Não perdi nenhum fio ainda, mas alguma coisa não é mais a mesma. Talvez isso seja uma metáfora. Será que é tão profundo assim? Eu acho que meu cabelo parou de crescer. Ou fui eu? Caraca, já chega com pensamentos filosóficos logo assim de cara? Achei muito interessante essa analogia. Será que o meu cabelo parou de crescer? Será que isso é possível? Não, não é possível, porque o cabelo continua crescendo. Daí ele comenta: será que é tão profundo assim? Talvez seja uma metáfora. Ou fui eu que parei de crescer? Eu acho que aqui não é sobre o cabelo, é sobre a pessoa. Quantas vezes a gente já não parou para pensar que rumo a gente está tomando? Para onde a gente está indo? Será que eu ainda estou evoluindo? Será que eu ainda estou indo em direção aos meus objetivos que eu tinha traçado antes? Ou será que eu estou num caminho oposto? Ou será que eu simplesmente estagnei na minha vida? São questionamentos que todo mundo vai ter algum dia. É impossível, no meu ponto de vista, não chegar esse momento para alguém. Não tem como, gente. Tem um momento que a gente para repensar tudo que a gente vive. Liguei para o Phil algumas vezes. Ele provavelmente está cansado de mim. Ele disse: pegue leve com você mesmo. Mas o que isso significa? Parece um bom conselho, mas simplesmente não consigo ouvir agora. Olha, e tá retratando realmente como é a nossa vida, né? Porque sempre vai ter aquela pessoa que diz: calma, pega leve, não se cobra tanto. Mas quando a gente está ouvindo esse conselho, parece confuso. Como que eu não vou me cobrar tanto? Mas eu tô me cobrando, eu só tô questionando o que eu quero da minha vida. Tô questionando a minha existência, tô questionando tudo. E isso é justo, é válido. Mas por que eu iria me cobrar ou não iria me cobrar? Será que eu tô me cobrando muito? Será que eu tenho que só ficar estagnado e aceitar isso mesmo? Ou será que justamente refletir sobre isso é o que vai dar o pontapé para eu mudar alguma coisa na minha vida? São questionamentos que a gente faz, tanto para os nossos pensamentos quanto para os conselhos que vêm. Me atingiu como um soco no estômago, machuquei os meus próprios sentimentos. Como foi que eu fiquei tão bom em ser cruel comigo mesmo? Eu deveria me acalmar, dizer a mim mesmo para relaxar. Caramba, eu realmente odeio o jeito que eu falo comigo mesmo. Caraca, eu me identifiquei nessa parte, muito. Porque às vezes eu me cobro bastante. Tem as vozinhas na cabeça aqui, que às vezes eu tenho uma reunião de condomínio comigo mesmo, e vem umas desavenças, vem uns questionamentos, vem umas cobranças, que eu não deveria fazer para mim mesmo. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu quero me cobrar disso. Ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso me cobrar disso. Então é complicado. A gente sabe às vezes que pega pesado consigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pegar pesado consigo mesmo, às vezes, é o que faz a gente ter a mudança que a gente precisa. Então, eu não sei qual é o equilíbrio, sabe? Eu acho que só cada pessoa para identificar qual é o seu equilíbrio. Quando foi que eu comecei a tentar ser perfeito? Ser um puxador de saco, será que vale mesmo a pena? Dando sorrisos falsos só para passar o tempo. É o único jeito que tenho conseguido sobreviver. Olhei para mim mesmo e não consegui reconhecer. Quem sou eu por trás desses olhos? Um grande disfarce. E realmente, muitas pessoas, inclusive eu, já passei por isso também, passo às vezes ainda, eu acho, que é fingir que tá tudo bem pra não ter nem que parar pra pensar sobre o que tá acontecendo na vida, sabe? É complexo, é difícil, porque é mais fácil eu só forçar um sorriso e dizer, tá tudo bem,
do que ficar tentando explicar algo que nem eu sei direito o que é ainda. Eu não tive, talvez, o momento para pensar sobre isso, para refletir sobre as questões, e a outra pessoa já está me questionando sobre isso. Então é mais fácil eu fingir que está tudo certo do que continuar. Me atingiu como um soco no estômago, machuquei os meus próprios sentimentos. Como foi que eu fiquei tão bom em ser cruel comigo mesmo? Eu deveria me acalmar, dizer a mim mesmo para relaxar. Caramba, eu realmente odeio o jeito que eu falo comigo mesmo. Me atingiu como um. Agora, como seria pelo menos tentar ser legal? Com a pessoa que estou vendo no espelho, se você encontrar aquela criança interior, faz um tempo que não vejo ele, fale para ele que ele está bem. E ele reconhece que não está tudo bem e que, ao mesmo tempo, está tudo bem ele se sentir confuso. Então, ele já entende esse conselho de calma, relaxa, pega leve contigo mesmo. Mas é difícil, não tem como não pegar um pouco mais pesado às vezes. Então ele está falando ali que ele realmente quer acalmar a si mesmo, quer falar com o seu eu do passado, quer dizer que vai ficar tudo bem. Tem que ter só um pouco de paciência, talvez. Então ele reconhece isso tudo, só é difícil de manejar isso no dia a dia. Olha, eu vou dizer que é uma música profundíssima, eu já amei a letra e tô curiosíssimo com a música que eu não conheço e com o clipe. Então bora ver agora! I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Uma coisa bem introspectiva ele com ele mesmo, né? É aquele momento que a gente para e começa a se olhar, não especificamente num espelho, mas olhar para dentro de si um pouquinho. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. E esse boneco aí? Do nada, gente. Tudo bem, tá representando ele mesmo, mas do nada um boneco ali. Or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Ai, que voz gostosa, né? É aquela voz que pega assim ó, na nossa alma, uma delicinha. Sounds like good advice, but I just can't hear it right now. Hit me like a gut punch. I hurt my own feelings. How did I get so good at being mean to myself? Nossa, que delícia de voz, que delícia de música. E olha o boneco falando, eu prefiro a sua versão anterior, a sua versão mais velha, né? A sua versão antiga, na verdade. Ai, gente, é isso. Às vezes a gente chega num ponto que a gente precisa refletir se a gente tá só parado no tempo ou se a gente tá realmente indo para algum lugar ou não. Quem sabe antigamente a gente nem pensava em ir para algum lugar, mas pelo menos a gente vivia mais. A gente estava mais solto, mais espontâneo às vezes. Olha, criança interior desaparecida. Nossa Senhora. Olha o boneco perguntando, por que você fica fazendo isso pra você mesmo? Por que fica agindo assim contigo mesmo? Esse boneco deve estar representando, tipo, o eu interior dele, né? Porque às vezes a gente não sabe o que tá fazendo, não sabe o porquê que tá de algumas formas, mas a gente mesmo é que fica se cobrando. Não é os outros, é a gente. Então eu acho legal ter um boneco representando ali. Já gostei dessa ideia do boneco, porque justamente pega uma representação física de algo que acontece dentro da nossa cabeça. Ei, você acha que eles estão falando sobre o que você disse na noite passada? Olha a autocobrança, do nada.
Você não pode me ignorar, o boneco ali gritando. Que no caso deve ser a própria mente dele. Isso é foda, né? Ah, eu queria às vezes poder ignorar minha própria mente. Queria muito. Porque eu acho inadmissível que a minha cabeça seja tão ocupada assim. É inadmissível. As minhas vozes interiores deveriam ter horário agendado para poder falar alguma coisa. E não, elas se intrometem na minha vida de um jeito. Olha, é ridículo. Eles estão definitivamente falando sobre o que você disse a noite passada. Por que você tá andando assim? Nossa, que criatura tóxica. No caso, ele com ele mesmo. Mas que tóxico. Para de ser tão introvertido, porque não tá cumprimentando as pessoas. E às vezes tem essa cobrança também. Nossa, olha que coisa besta. Uma coisa tão simples, a gente não tem obrigação nenhuma de cumprimentar as pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, tá, será que vão achar que eu sou tão estúpido ou que eu não gosto das pessoas só porque eu tô na minha quieto? Então, olha até as mínimas cobranças que aparecem no dia a dia. Aí ele cumprimentou e a própria voz falou o quê? Ela acha que você sorri estranho. Gente, para com essas cobranças todas, meu Deus do céu. Ok, agora vamos ver uma nova lista de coisas que a gente pode ficar ansioso. Porque não basta a gente ter ansiedade, preocupações e achar que tudo tem que ser perfeito e que a gente está fazendo tudo errado. A gente tem que achar novas coisas para ficar ansioso, para ficar inseguro, para achar que nós somos uns bosta nessa vida. How did I get so good at being mean to myself? I should turn ahead. Ei, me acompanha aqui. Você já se preocupou com isso aqui? Tem que se preocupar com tudo. Não pode deixar passar nada. Nós precisamos garantir que estamos pensando demais o suficiente. Olha que louco isso, gente. E é exatamente isso. A gente às vezes pensa muito sobre uma coisa que não precisaria, uma coisa banal, uma coisa simples da vida, que todo mundo passa. Não precisa ficar se preocupando com isso. E a gente fica lá, martelando a mesma situação, dia e noite. E ali ele tá falando, a gente tem que garantir que a gente continue fazendo isso. Por quê? Para continuar ansioso, para continuar inseguro, para conseguir se sentir um bosta em qualquer oportunidade da vida. É muito louco isso. This standard, so the idea that you can't build. No, I feel like, we all have those intrusive thoughts. Yeah, you've always had that. That's always been your excuse. Olha, ele na terapia. E aí, falando justamente que... Ai, meu Deus, é louco isso. Tem tantas coisas que acontecem que ele, né, tenta superar isso. E a própria consciência dele já falando ali, nós já tivemos essa conversa ali e isso sempre foi a tua desculpa. Ele acha as justificativas dele, mas ele mesmo acha que essa justificativa é uma desculpa. Olha que péssimo isso. Not an excuse. Then No, what I'm not is claiming it? it's Tell an him. excuse. I'm just saying. Tell him. You know what? Just that's enough. What are you What so are you afraid so of? afraid of? I'm trying to make a point about the way that I feel, and all you want to You talk about sound is funny right now. I didn't mean What's the to big deal? impossible to please. That every time I try, it's not enough. It's never. Relax. I can't do this right now. E ele falando que tudo que ele tenta parece que não é o suficiente, parece que nunca nada tá bom. E ele mesmo tá se cobrando disso. Só que ele tá enxergando as próprias cobranças no terapeuta dele. Olha que louco isso, hein?
colocar suas próprias questões, seus próprios preconceitos, seus próprios dramas, seus próprios julgamentos na figura da pessoa que está ali te avaliando, te atendendo, enfim, que é projetar nos outros, é colocar nos outros coisas que a gente está pensando. Às vezes não é o que a pessoa está falando, mas é o que a gente interpreta, porque a gente joga nos outros o que a gente pensa sobre isso. Isso é muito louco, gente, muito, muito louco. Hey! Hey! What was that back there? I am trying to help us, but you're not taking any of this seriously. Olha ele falando com ele mesmo. O que aconteceu ali? Eu tentando ajudar a gente e você não tá levando nada a sério. E ele lá brincando na chuva. Come on, you're no fun. Hey! You need to be nicer to me. No, you need to be nicer to you. Olha a mudança. Ele falou, você precisa ser bom comigo, ser um pouquinho mais agradável comigo. Ele, não, você que precisa ser um pouco mais agradável consigo mesmo. Agora estamos falando de mudanças. Olha, apareceu ali a mensagem, você está indo bem. Tipo, tá tudo certo. Wait, I think your hair stopped growing. Oh, ai, gente. Ficou cheio de lágrima, meu olho. Ah, eu achei tão fofo. Eu achei muito, muito fofo. Muito, muito. Nossa, ele conseguiu representar tão bem nesse clipe as coisas que a gente passa na nossa vida, as inseguranças, a forma que a gente se trata, toda essa questão de como a gente se julga, a gente se limita a tanta coisa e na real, às vezes é só a gente pegar um pouco mais leve consigo mesmo. Nossa, é lindo, lindo, lindo. Amei a música, amei o clipe, amei a mensagem, amei tudo. É impecável do início ao fim. Eu achei assim, ó, fenomenal. Achei fenomenal. Uma das melhores produções do Nick Jonas, que olha, tá perfeito. Eu amei muito, 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 muito. Fiquei emocionado com o clipe. É lindo, lindo demais. Eu acho que se eu tivesse ouvido só a música, eu teria gostado muito dela. Mas o clipe, ele traz toda uma outra visão. Ele traz a, como é que se diz? A materialização disso. Ele consegue mostrar fisicamente as coisas que às vezes nem a gente consegue explicar. E ali ele conseguiu mostrar com a ajuda daquele boneco que eu tinha dado risada lá no início. Eu achei fantástico, gente. Mas essa é minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários, lembra de curtir esse vídeo e compartilha com todo mundo para ajudar o canal a crescer. E se tiver mais alguma sugestão de artista, música, banda, grupo, o que for, para eu reagir, deixa aí nos comentários que eu adiciono na lista. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!